O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É muito provocadora a proposta da Igreja de colocar como o Evangelho desta solenidade um discurso em que Cristo fala da felicidade como um avesso. Eu me arriscaria a dizer, olhando para uma das grandes tendências do nosso mundo contemporâneo, onde estamos o tempo todo eufóricos e, para citar uma palavra psicanalítica, o tempo todo excitados, com o olhar, com aquilo que cintila, com brilho, com a postagem, com as nossas ilusões, que a Igreja talvez devesse rasgar este Evangelho para não falar mais de felicidade a partir dele, porque tudo aquilo que Jesus Cristo vai apresentando como sendo felicidade é uma série de coisas que eu não sei vocês, mas num primeiro momento eu não queria para a minha vida. Perseguição, fome, nudez, incompreensão, aflição, pobreza. Quem é que gosta de pobreza? Muito pouco provável, né? Como lembra Nelson Rodrigues, se dinheiro compra até amor verdadeiro, quem é que vai querer ser pobre? A Igreja deveria rasgar este Evangelho, podemos pensar num primeiro momento, a não ser que exista por detrás dele aquilo que é uma sabedoria oculta, que vai atravessando os séculos para além da nossa euforia, do nosso entusiasmo e para as nossas ilusões. Mahatma Gandhi não era católico, não era cristão, mas ele disse que o mundo seria outro se os cristãos fossem capazes de colocar em prática esse sermão da montanha. E este sermão da montanha é um ensinamento muito íntimo, porque assim, num detalhe muito despretensioso, se diz que Cristo vê as multidões, as enxerga, as percebe. E se diz que ele sobe ao monte, se senta, os discípulos se aproximam dele e ele se põe a ensinar aos discípulos. Aí conseguimos entender por que a Igreja não rasga esse Evangelho. Porque a felicidade a respeito da qual ele fala não pode ser dada a quem está distraído. Não é à multidão que o Cristo se dirige, porque certamente a multidão, como nós somos uma multidão e uma massa de inautênticos, não teria ouvidos para escutar. Aquilo que ele está partilhando é o núcleo mais profundo do seu coração, ajudando os discípulos, e hoje somos cada um de nós, já que nesta tarde a presença do Cristo se atualiza, ou nós não estamos no alto de uma montanha sagrada, escutando as mesmas palavras que são eternas e mais duradouras do que a própria constituição dos céus. Já que ele disse, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão.
Ele diz aquilo que há de mais íntimo no seu coração, ajudando os discípulos e nós hoje a entender que felicidade mesmo é aquilo que acontece quando a gente está querendo matar o filho e o marido, quando a gente está distraído. Quando experimentamos a pobreza, que é uma radical consciência de que somos falíveis e que somos limitados, aí está a felicidade. Quando nós nos encontramos aflitos e inquietos e temos que estar à procura de nós, aí está a felicidade, porque quem não procura a si mesmo já perdeu a própria vida e terá muita dificuldade para encontrar. Felicidade existe quando a gente se deixa consolar. E quem já teve a oportunidade de acompanhar alguém num hospital enfermo, sabe o valor que existe num copo de água. O que é a riqueza, a glória, o que é um carro novo, o que é um apartamento, diante do fato de alguém que não pode beber água, por ter passado por uma intervenção cirúrgica. Portanto, há felicidade em desejar ser consolado pela graça de Deus. Há felicidade em, mesmo tendo todas as prerrogativas para vingar, escolher não tocar tambor para maluco dançar e não deixar-se invadir por pessoas que não dão conta de si, e assim vem-se por em nós. Os mansos possuirão a terra. Há uma grande felicidade em sermos misericordiosos, apresenta Jesus Cristo, porque quem é misericordioso alcança misericórdia, porque a alegria, a felicidade que vem da gente ser sensível às dores dos outros é que a gente atrai. Como é bom poder encontrar alguém depois de um dia de cansaço que forra o nosso coração com a sua sensibilidade, às vezes mesmo quando nós somos avessos. Alguém que é compreensível, que sabe que a gente passou por um dia difícil, mas que aquilo que a gente está dizendo não é capaz de resumir quem nós somos, né? Todos temos momentos em que a gente diz coisas da boca para fora, o outro escolhe não colocar do coração para dentro, e ao ser misericordioso alcança a misericórdia. Portanto, percebamos, o Cristo tinha consciência daquilo que diz Aristóteles nos seus escritos. Ele escreve esse evangelho em grego. A felicidade é a grande procura do coração humano. Está lá na Ética de Aristóteles, em vários dos seus escritos, quando ele diz que nós todos buscamos a felicidade. Esse é o objetivo das ações humanas. Mas a felicidade não é uma coisa que pode ser alcançada diretamente, entende? Porque ela é uma criança pirracenta. Quando a gente tenta alcançá-la e segurá-la, ela não é exatamente assim. Não, a felicidade vai estar neste lugar. Não é exatamente do jeito que estava na foto. A felicidade é preparar essa festa. Mas melhor do que a festa, já está todo mundo já sob o efeito de vodka, falando um tanto de coisa que ninguém está entendendo. A felicidade é ter preparado esta festa. É o que Cristo está dizendo. Ele nos ajuda a perceber que somos felizes quando a felicidade é uma consequência de escolhas assumidas. Quando a gente encontra aquilo que diz o Salmo 62, os amores que valem mais do que a vida. Quando nós encontramos alguma coisa pela qual dar a vida, alguma coisa que nos motiva, que nos coloca para frente, mesmo com suas contradições e com seus paradoxos, nós somos felizes, a vida encontra um sentido e estamos próximos de ser santos. Na perspectiva cristã, meus irmãos e minhas irmãs, aquilo que traz a grande e plena felicidade à nossa vida, para além das euforias, é a santidade. E temos que nos entender aqui, porque é uma palavra que está um pouco contaminada. A felicidade, a santidade, não tem a ver com fazer tudo bonitinho, tudo muito perfeitinho. Porque quando a gente quer ser muito bonitinho, muito perfeitinho, a gente termina adoecendo. A santidade tem a ver, na perspectiva do Antigo Testamento e também no Novo, com uma relação. Deus nos chama a sermos santos, porque na medida em que a gente está próximo dEle, a gente se santifica. E não há possibilidade, lembra João, de sermos próximos de Deus sem percebermos o lugar mais próximo onde Ele vem a nós, que é no próximo, no outro, entende? Que é uma epifania de Deus na perspectiva do Antigo Testamento. Então, na medida em que em relação com Ele, em intimidade com Deus, nós vamos assumindo em nós aquilo que Ele é. E é preciso ir à carta do apóstolo Paulo, no capítulo 2, a carta aos Filipenses, quando ele diz assim: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo, que embora sendo Deus, se fez homem. Cada um cuide não apenas daquilo que é seu, mas daquilo que é do outro, e julgue o outro como mais importante. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, onde ele fala alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor, diz que a felicidade é uma coisa que encontra a gente na curva.
Não dá para querer. Se eu quiser, no meu relacionamento, fazer feliz a mim mesmo, eu vou envenenar o meu casamento. Se eu quiser ser o mais feliz no meu ambiente de trabalho, eu vou estar tão ocupado de mim que eu não vou enxergar os outros. Então, Deus, que age o tempo todo dando-se a si mesmo e nos suportando. Quando a gente não se suporta, Ele mostra que a medida da santidade é o amor. Portanto, na perspectiva bíblica, a santidade é o relacionamento, muito mais do que este ou aquele preceito, muito mais do que o cumprimento dessa ou daquela norma, querendo fazer isto ou aquilo. E conseguimos entender, à luz daquilo que a igreja nos ensina, que a santidade é a perfeição do amor na plenitude dos dois preceitos, qual seja, amar a Deus de todo o coração, amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sem reserva. A gente tem mania de amar a Deus reservando. Isso para mim, isso não quero, isso aqui na minha vida não tem a ver com Deus. Não. Encontra a felicidade de estar com Deus onde você estiver fazendo. O Rubem Alves diz assim que ele tem um problema com o nosso Deus cristão porque ele bebe sangue. A gente só acha que tem que oferecer para Deus sacrifício, coisa que pesa. Ele diz, por que a gente não oferece a Deus um bom banho? Por que nós não oferecemos a Deus o banquete? A alegria de estar convivendo com alguém, a alegria de ter superado uma dificuldade. Faça destes momentos uma instância de encontro com Deus. Porque isso é a felicidade é a santidade, e elas são resultados de um amor encontrado, e também com relação aos outros, não é? Quando a gente ama o outro como a si mesmo, e aí entendendo que se eu não tenho uma medida do que eu sou, se eu não conheço as minhas próprias fraquezas, se eu não sei dos meus avessos, eu vou me perder em direção a você. E aí está a tragédia das nossas relações, desencontrados de nós e esvaziados da gente mesmo e daquilo que mais importa, a gente fica querendo se encher, usurpando e atrapalhando a vida dos outros, né? Ninguém vai para o céu e para o inferno, ninguém se torna santo ou avesso disso sozinho. Se nós não tivermos esse compromisso da santidade como uma relação de entender o que é o amor no seu sentido mais genuíno, nós terminaremos não encontrando a rota para o céu, mas a rota para o inferno, que começa aqui, em nossas relações, sem amor, sem bondade. Na primeira leitura se diz que os santos estão marcados. Quais marcas trazemos em nós? Os nossos ressentimentos, dos nossos medos, dos nossos traumas, ou a marca daquele que nos comprou com o seu sangue? Porque é Ele que nos lava, como lembra Pedro em uma de suas cartas. É por causa dele que nós somos capacitados para um amor sem fingimento, porque o amor deve ser a graça de Deus agindo em nós. No Salmo, escutamos que é feliz a geração daqueles que procuram o Senhor. A gente tem que escutar Milton Nascimento. Nosso coração tem que estar aberto a procuras, porque senão a gente estaciona. Estar abertos à procura, entendendo que encontrando boas procuras ou não, que a nossa vida terá como consequência ou não a felicidade. Porque se a gente se procura nos lugares errados, a gente se perde, e aí, como lembra Freud, depois de buscar infelicidade, não vai poder reclamar de, ao fim da vida, chegar à conclusão de que ela está aí, de que ela chegou. É preciso não nos esquecermos das nossas procuras, ter consciência das nossas procuras, termos um coração que busca sobretudo a face de Deus. Porque, como lembra Agostinho, isso tem tudo a ver com santidade. Procurar o Cristo é a maior das aventuras. Apaixonar-se por Ele é o maior dos romances e encontrá-lo é a maior das realizações. E quero me ater nisso, encontrá-lo em tudo aquilo que nós fazemos. A partir de hoje, faça um compromisso com Deus, porque santidade é isso. Não deixe que nenhuma parte da sua vida não seja preenchida pelo amor de Deus. Porque senão haverá cansaço, decepção, egoísmo, ilusão. Tudo, preencha tudo do amor de Deus, porque o amor dele é um grande presente, diz São João na segunda leitura. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados seus filhos e ainda nem sequer se manifestou o que nós seremos. Quer dizer, há algo que tem que ser manifesto na sua vida. Porque na sua vocação e nos seus desafios cotidianos, na sua rotina, você tem a chance de ser sal e luz como ninguém jamais é capaz de ser. Só você poderá ser um outro Cristo, o mesmo Cristo, de segunda a sexta, na rotina. O Papa Francisco fala na sua encíclica Gaudete et Exsultate, Alegria e Esperança, que a gente tem que ser santos ao pé da porta.
Não é ficar na porta para vigiar a vida da vizinha, não. É ao pé da porta para, na rotina da vida, no cotidiano, naquilo que há de mais simples, preencher de significado e de alegria a vida. Porque a vida, lembremos do Sermão da Montanha, nos seus desafios, é aquilo que acontece quando nós estamos distraídos. E assim vai se manifestando algo em nós, entende? E vamos encontrar a felicidade e a alegria que não é aquela da exibição no Instagram, porque todos nós nas redes sociais mentimos, porque a gente quer like, mas é do retrato concreto e verdadeiro da existência de cada um de nós, onde todo avesso pode se tornar um verso, onde cada dificuldade pode se tornar uma oportunidade de metamorfose e onde todo desvio pode se tornar uma oportunidade de ver sobre outra perspectiva uma nova rota. E o Cristo, como fez aos seus discípulos, desperte nesta tarde o nosso ouvido e o nosso coração, para que nós tenhamos o desejo profundo de sermos santos. E ser santo significa amar nas pequenas coisas, na obediência do cotidiano e na rotina. E ser santo significa, antes de tudo, querer fazer da própria vida, naquilo que ela é, uma manifestação concreta do amor de Deus. Porque nós somos sal e luz do mundo, lembra o Cristo. E se o sal, em nossas relações, perde o sabor? Se não houver um compromisso diário de preservar, num casamento, um ao outro da infelicidade, qual vai ser o sentido da vida? Com que nós salgaremos um matrimônio? Com que nós salgaremos um trabalho? Com que nós salgaremos uma vida que se tornou insossa e perdeu o compromisso com a felicidade? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja